E aí entra no quesito, antes da gente entrar nesse debate, eu quero que você mostre outro documento, né? A gente pesquisou aqui e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, né, colocou uma orientação, né, para os cartórios, isso, comunicado, né? Então, ele comentou um pouco do que a gente falou. Olha lá, ó, ele fala lá, quer lembrar? Vamos lá. A Lei 13838 de 2019, que incluiu, tá bom, o parágrafo 13 ao artigo 176 da Lei 6.015 de 1973, que é a lei que a gente já debateu bastante, né, a Lei de Registro Público, gerou grande divergência acerca da amplitude da aplicação desta norma nos procedimentos de averbação da certificação do georreferenciamento perante aos cartórios, como é natural de qualquer inovação legislativa. Só um momento aqui, Murilo. Desculpe, esse é um comunicado da Associação, sobe um pouquinho, Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, tá bom, gente? Mato Grosso. Beleza? Vamos lá. Ao subsequente a CGJ, Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, se debruçou sobre o tema, exercendo seu papel constitucional de regulamentação da aplicação das normas, tá bom? Editou o provimento 22 de 2019, ótimo. Aí já se posicionando, né? Posicionou. Legal. E a posição dele foi a mesma da recomendação do CNJ, né? Ele fala, no mesmo sentido, o CNJ editou a recomendação 41 de 2019, que disse que era para continuar exigindo as cartas de confrontantes, só não exigindo o caso de retificação da área da mesma, tá bom? Que inclusive é um parêntese aqui, bom, interessante a ser colocado, a CNJ, né, no meu particular ponto de vista, eu acredito que a CNJ, no ano passado, ele demorou, tá bom, para colocar no ar essa recomendação número 41. Sim, gerou muita confusão. Até o momento que a CNJ não se posicionou, foi confusão. Foi confusão. E nesse ano está sendo a mesma coisa, né? Ao menos nesse exato momento, tem pelo menos a questão de que falta a finalização por parte da prorrogação, que pode ser ajustada ainda à medida provisória. Sim, então, é interessante, na verdade é o ideal, né? Do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, que a CNJ ela se posicione imediatamente ao final aí né, do período de ajuste aí para essa medida provisória. Para não gerar mais confusão ainda. Então ela já tem que se preparar para se posicionar e não demorar tanto como foi, né, como foi da Lei 338, que vários corregedorias da Justiça baixaram algumas recomendações e umas divergentes das outras. Sim. Né, e só só pacificou isso com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que é o conselho que versa sobre tudo, né, versa sobre esse assunto aí, né, o que ele recomendar deve ser seguido. Beleza. E aí ele comenta que foi publicada aí, né, nesse parágrafo, publicada a lei do 11 do 12, tá vendo? 11 do 12 de dezembro, a MP 910 de 2019. Que foi a gente estava lendo aqui agora, né, o Perfeito. documento. E aí desce um pouquinho aí, né, e aí ele fala, né, pois bem é importante destacar que a mencionada norma padece de regulamentação acerca da sua aplicação como foi realizada outrora, razão pela qual, até que haja nova regulamentação, o adequado é se aplicar o provimento 22 de 2019, né? Então, desce aí um pouco mais, Murilo. Aliás, há necessidade do poder público atuar para garantir a segurança jurídica na aplicação das normas por meio de regulamentação decorre do impositivo legal nos termos do artigo 13 da Lei 4.657 de 1942. Vale destacar ainda que o princípio do direito tempus regit actum, pelo qual os requerimentos de averbação de gerenciamento já apresentados até o dia 12 de 10 de 12 de 2019, diante da publicação da MP 910, indubitavelmente se rejeitam ao provimento 22 de 2019. Ou seja, até essa data tem que exigir a carta de anuência. Ele só ressaltou isso. E aí, a finalização, né, dessa associação. Né? Desta forma, recomendamos cautela quanto ao tema
valendo destacar que até que haja nova regulamentação, né, deve-se a aplicação provimento 22 de 2019, bem como a recomendação 41 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, ele está recomendando, né, que, de certa forma, continue exigindo a carta de anuência, que não mudou nada. Né? Agora, sim, isso que está falando é uma associação, né, de notórios, de registradores, né? A maioria deve ser advogado aí, quase todo mundo deve ser advogado aí, nós não somos advogados, mas assim, desta forma, né, recomendamos cautela quanto ao tempo, valendo destacar que até que haja nova regulamentação. Aí vem aquela pergunta, né? A medida provisória já é uma regulamentação ou tem que ser esperada colocar em lei para todo mundo seguir? Ótimo questionamento. Entendeu? Então, e agora? Porque a gente está vendo isso aí, né? Ele está indicando que ainda falta uma nova regulamentação, mesmo com essa MP 910. E aí a gente viu, quando foi colocada essa MP, alguns cartórios não exigiram mais. Né? E ele está recomendando aqui que ainda continue exigindo. E aí surge o problema, mais um, né? A medida provisória tem força de lei? Pelo que a gente viu, tem. Né? No próprio caput lá da medida provisória. Ela tem força de lei. Né? E aí pode entrar em um debate jurídico aí, se tem que esperar para colocar em prática, se não tem.